quer ver uma lei boa de prova, é a lei de drogas. Então, nada mais justo de irmos para a lei de drogas. Aqui está o texto de lei bisurado, você já tem acesso aí na nossa plataforma. Cada artigo devidamente marcado com as palavras-chave que eu mais vi em questões de prova. O que mais cai em questão de prova está devidamente marcado. Mas é sempre muito interessante a gente ter o direcionamento daquilo do que mais cai envolvendo um texto de lei. Então, vou falar aqui para vocês os assuntos, os incisos e artigos que mais caem no texto de lei, da 11.343, e vá anotando aí. Eu vou até buscando aqui para vocês. O artigo que mais cai, disparadamente, é o artigo 33. Não tem para onde. Quando fala de tráfico, tem que ser aqui. Então, o que mais cai na lei de drogas, com 26% no tocante a quantidade de questões que existe sobre o tópico, é o artigo 33. Então você tem que dominar esses 18 verbos, se não me engano, saber cada um, porque às vezes a questão ela vem meio que incompleta. Ela não começa bonitinha, feito tá aí, deixa eu colocar grande. Importar, exportar, remeter. Não, ela vai pegar um verbo bem aqui no meio, por exemplo, guardar, e vai perguntar se é tráfico. E é, porque está tipificado aqui. Ou se não vai pegar por exemplo, prescrever, ministrar ou entregar, que essa parte aqui é crime culposo, e vai perguntar se é tráfico. Então tudo aí vai mexer com essa parte de jogo de palavras. Então você não pode perder para sua própria memória. Continuando aqui no quesito de o que mais cai, depois do artigo 33, a gente vai ter o artigo 40. Então, artigo 40, cadê artigo 40? Pronto, aqui, artigo 40. Perceba que está todo marcado no nosso material, com o que mais cai, com essas sinalizações aí. As súmulas pertinentes que precisam estão aqui, então você não precisa ficar procurando súmulas ou coisas à parte, a mais, está tudo aqui. A nossa intenção é ter realmente um material 100% integrado. Assim fica muito mais fácil para você estudar e ter controle daquilo do que mais cai. Então, continuando, a gente já falou que o que mais cai é o artigo 33, no tocante à lei de drogas. Em seguida, o que mais cai é o artigo 40. O que vai falar o artigo 40? Que são a causa de aumento de pena. Então, fica ligado aqui que vai ser aumentado de 1/6 até 2/3 se for cometido em determinadas situações. Quais são essas determinadas situações e quais são as que mais caem? Perceba, o que mais cai, na ordem lógica, é o artigo 40. Porém, dentro do artigo 40 tem o que mais cai ainda, que foi o que eu marquei de vermelho aí, como vocês podem ver na legislação bisurada aí. Então, dentro do artigo 40 a gente tem o inciso 1, 2, 3, 5 e o 7. Dentre o que mais cai são esses. Bruno, tem que saber todos? Tem. Mas o que é que você não pode para a prova sem saber? Esse já aí que eu acabei de falar. Então, não perca essas questões, principalmente de aumento de pena, que realmente cai muito. Então, não perde isso aí. Continuando aqui, a gente tem, seguindo aqui a ordem lógica do que mais cai os assuntos, a gente vai voltar lá para o artigo 35. Perceba que não é uma ordem muito lógica. É a ordem do que mais cai em relação a conteúdo. Então, no artigo 35, a gente tem a situação do cara que se associa de 2 ou mais pessoas para praticar reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos no artigo 33. O que é o artigo 33? A gente sabe que é tráfico. Então, essa aqui é uma causa de juntar os noiadinhos aí para poder traficar. Seguindo aqui, após o artigo 35, a gente tem o artigo 37. Então, só descer um pouquinho aqui, a gente tem o quê? Colaborar como informante com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33, ou seja, o tráfico, capte o parágrafo 1º e 34 desta lei. Então, perceba que mesmo que aqui é a parte dos maquinários, mesmo que a gente tenha a situação de cair mais vezes um determinado tipo de artigo, às vezes ele vai pedir para você intercalar com outro. Então perceba que é um estudo integrado, você não tem muito para onde correr. Você tem que saber o texto de lei completo. Mas, digo e repito, essa dica aqui que eu estou dando em vídeo é para você priorizar aquilo que mais cai. Mas você tem que saber tudo, porque a gente não pode simplesmente ir para a prova com o que mais cai, somente isso. E se for uma PC Ceará da vida? A PC Ceará eu não sabia nem o que eu estava assinando ali. Não tinha noção de nada, foi jurisprudência pura a prova. Se o examinador quiser, ele pode colocar do jeito que ele quiser a prova. Então, fica a dica aí. Continuando aqui a nossa ordem lógica, a gente está no artigo 36, né? 35, perdão. Em seguida, a gente tem o artigo 37, que é colaborar como informante, eu já falei. Agora vamos para o artigo 32, voltamos para cá.
Cadê 32? Pronto, sobre plantações ilícitas. Sabe o que eu mais vejo aqui, esse tipo de questão? O que eu mais vejo é misturando, feito eu falei na aula anterior, misturar um assunto com o outro. Sabe com o que vai misturar isso aqui? Direito constitucional. A situação de desapropriação. Desapropriação. Quase não sai. Olha só o que está aí. Deixar a tela grande é melhor. Desapropriação. Artigo 32 diz: as plantações ilícitas serão imediatamente instruídas pelo delegado de polícia. No artigo 50, pela quantidade suficiente para exame pericial, tal. Pronto. Ah, perdão, confundi. Vai ter sobre a desapropriação, mas isso aqui é sobre destruição de provas. Destruição da droga, né? Mas a gente vai chegar no artigo que fala sobre desapropriação. Seguindo aqui, a gente tem, depois do artigo 32, temos o artigo 45. Cadê 45? Achei. É isento de pena o agente que, em razão de dependência ou sobre o efeito proveniente de caso fortuito, força maior, de droga, era ao tempo da ação ou da omissão. O que é que a questão vai dizer? Vai tirar esse ao tempo da ação ou omissão e vai dizer que só pelo fato do cara ser simplesmente um noiado, ele não vai responder pelos atos dele. A gente sabe que está errado. Então, a gente adota o conceito lá no direito penal, que fala sobre o tempo da sua omissão, que fala sobre a culpabilidade e tudo mais, imputabilidade. Então, a gente tem que levar muito em conta essa junção de direito penal com leis penais especiais, que nada mais é do que uma extensão do direito penal. Então, quando você estiver estudando essa parte de legislação penal especial, que aí vai falar, tirando esse pedaço sobre o tempo da ação ou omissão, fica ligado nisso. Que eles podem simplesmente tirar isso aqui, feito já vi um monte de questão, e perguntar se está certo ou errado. A questão vai estar tremendamente errada. Senão assim, ninguém era preso, era só dizer que estava drogado. Artigo 45. Seguindo, a gente tem... Cadê? 45. Artigo 50. Pronto, a gente vai parar no artigo 50, porque os demais são porcentagens muito pequenas, tipo 2%, 1, 2, 1. Então, por via das dúvidas, vamos parar aqui no artigo 50 e você tem que saber, do artigo 28 até o 50, é sua obrigação dominar isso aí. Artigo 28 fala sobre a situação do usuário. Da seção da investigação. Vamos nessa. Ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade da Polícia Judiciária fará imediatamente comunicação ao juiz competente. Aqui eles vão trocar, vai falar que vai fazer a comunicação em até 24 horas. É questão batida. Vai vir, pode esperar. A comunicação ao juiz, papapá. Aí... tá vendo? Aqui embaixo está dizendo que é 24 horas, aí ele vai inverter, vai jogar esse 24 para cima e imediatamente para baixo. Principalmente CESP. As questões que eu mais fiz foi da banca OCP na modalidade certo ou errado, caiu somente umas duas dessa, e as que caiu disso foi CESP, modalidade certo ou errado, principalmente para a PF. Então, por aqui é só, esse vídeo ficou um pouquinho longo, 8 minutos, mas eu quero mostrar somente o resto aqui da lei bisurada, para vocês verem que mesmo os artigos que mais caem a gente já conversou, mas mesmo assim tem o detalhamento dos demais aqui, ó. Principalmente isso aqui. Pronto, isso aqui é uma aposta pessoal. Porque veja, olha o ano que isso aqui foi promulgado. 2022. Adivinha o ano que a gente tá? 2022. Não sei se você está vendo num futuro muito distante. Eu estou gravando isso aqui no dia 5 de outubro de 2022. Então, não tem edital da PCPA ainda nesse dia. Mas como vocês podem ver aí na tela, 2022, ó, temos 3 incisos aí altamente importantes, na verdade 3 parágrafos altamente importantes, 2 parágrafos e um artigo, que pode ser que venha na prova. Por quê? É 2022, não caiu ainda. Então a chance de vir é grande. Então quando você estiver estudando aí, vá lá para o capítulo artigo 60 e vá lá no parágrafo 5º e 6º do artigo 60 e não perca essa ideia aí de coisa nova. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa nova aqui, porque essa lei teve muitas alterações pelo pacote anticrime e algumas mais recentes. Perceba, ó, o que está de vermelho é porque eu já vi em questão. Então, já fica ligado aí. Eu não falei, mas caiu. Uma coisa não anula a outra, não. Parágrafo 1º. Isso aqui é importante. Bom. Encerrou a lei de drogas. Acabou. Já era. Bom, a gente se vê daqui a pouco para uma próxima lei. Vou tomar uma água aqui e jantar, que estou com fome. A gente se vê daqui a pouco. Valeu.